É isso aí, mais uma live da gente juntos aqui sobre o alívio da dor crônica com a ajuda do método BrainSpot. Esse método que a gente vive falando agora, a gente vai destrinchar como ele pode ajudar muita gente, muita gente. E aí, Guilherme entrando, meu lindo, é hoje, hein, que nós vamos ajudar essa galera a saber como se libertar da dor, qual é o caminho. Não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar se lamentando, não precisa ficar presa a um tipo de tratamento só. Imagina, dor crônica é algo que foi estruturado ao longo da sua vida. Então, quando a gente vai desvendar um sintoma complexo como esse, a gente não, com certeza não está falando de um fator causal. A gente está falando de fatores multicausais, muita coisa por trás de uma dor. A dor não é só no físico, a dor é sentida de forma sistêmica, corpo, mente, alma, dói o corpo porque tá doendo a alma. Lembra, gente? Quem assistiu minhas lives da semana passada, eu vim falando muito sobre traumas, o impacto do trauma no nosso corpo vai nos adoecendo ao longo do tempo, não é isso que a gente falou? E hoje a gente trouxe um caso concreto, e hoje a gente trouxe e vai conversar com vocês de um assunto desse bem sério. E logicamente, um assunto como esse, de dor crônica, em especial a esclerose múltipla, que é uma doença crônica, né, de dor crônica, e também autoimune. O que é uma doença crônica? É uma doença que vai se estruturando e piorando ao longo do tempo. E aí ela fica crônica, ela fica grave, ela fica séria e é uma doença difícil de tratar. E o que é uma doença autoimune? É uma doença onde o próprio corpo não reconhece os anticorpos, né, que tem que estar ali para combater o corpo estranho, confunde você mesmo com o corpo estranho, né? O seu próprio neurônio, as suas próprias células, e vão atacando as suas próprias células, né? Então, é uma doença muito grave. O que significa que quem tem uma doença grave significa teve uma história pesada de muita dor, de muito sofrimento e provavelmente de muita violência e abandono, né? Então, quem viu minhas lives anteriores vai entender profundamente o que a gente está falando aqui, vai ter altos insights e vai melhorar. Então, você que já está entrando aqui, seja bem-vinda, Cecília, Ivani Cardoso, Alessandra, a Tati tá aí, ó, a Tati é o nosso case, hein, Tati? Gratidão por ter vindo, a Júlia, Guilherme, então sejam todos bem-vindos, eles já vão entrar, estamos esperando a galera entrar, a Gláucia, chega aí, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Então vai ser um papo onde eu vou estar falando junto com o Dr. Guilherme Castro. Ele é neurocirurgião funcional, médico integrativo e nosso colega do BrainSpot. Esse homem estuda tudo, gente. Ele estuda acupuntura, ele estuda quântica, ele estuda hipnose, ele veio fazer o curso comigo, né? Ele está estudando tudo. Tô aqui, isso aí, já vou te chamar, hein? O Guilherme está estudando tudo que ele pode e que chega até ele, que possa ser funcional para tirar, né, e ajudar o cliente a ressignificar, se conscientizar e consequentemente se libertar da sua própria dor, para até evitar ir para cirurgia, para neurocirurgia principalmente, que é a especialidade dele, porque ele já sabe que em muitos casos é necessário a neurocirurgia e vai realmente libertar, mas alguns outros casos cuja origem é de traumas, são emocionais, são questões ligadas a questões emocionais mais resolvidas, então não adianta só fazer cirurgia, não é mecânico, né? Precisa a pessoa primeiramente trabalhar esses traumas e quem sabe assim se libertar da cirurgia ou até se preparar para a cirurgia, certo? Então a gente vai bater um papo sobre isso. Faremos eu, que sou neuropsicóloga, né, especialista e treinadora de BrainSpot, desse método tão incrível que a gente usou para ajudar
e a gente ajuda para ajudar nesse tratamento de dor crônica. Então, gente, quem tá aqui, quem conhece, quem sabe, né? Neurocirurgião integrativo. Diferenciada, é isso aí, né, Carlinha? Igual você, danadinha. Entrou a Carlinha aí, que é a médica também. A nossa médica integrativa, a nossa médica amorosa, né? A médica que olha de corpo, mente e alma pro terapeuta, né, minha linda? Seja muito bem-vinda e chama lá os médicos, chama a galera lá, os clientes, todo mundo para saber, né? A Carlinha também é médica do Brainspotting, tá nessa galera aí dos médicos que fizeram o Brainspotting e querem realmente fazer o diferencial, a sintonia e tratar o cliente com singularidade, certo? A galera da Integrativa tá chegando aí, Sandrinha, sejam bem-vindos, né? Espero que vocês gostem. A gente tem novidades aí que a gente vai falar sobre o Brainspotting, que é aberto também para terapeutas, além de psicólogos e médicos, né? Os terapeutas que trabalham com saúde mental integral. Então, quem é terapeuta, quem é professor, quem é pai, né? Quem é psicólogo, médico, trabalha com saúde mental, precisa saber o que a gente falar. Mas mais do que isso, quem é o paciente, quem é o cliente, quem tem a dor que quer se libertar, precisa entender para poder saber quais os caminhos que vai se libertar dessa dor, certo? Então, envia aqui, ó, no aviãozinho aqui, a setinha para a direita. Clica nela e manda lá no seu Instagram para uma galera que você sabe que precisa entender sobre isso. Porque o que a gente vai falar aqui hoje pode mudar e salvar uma vida. A pessoa que tem dor crônica, gente, não tem vida. E às vezes, um tratamento convencional que tem só um fator causal não dá conta de resolver. Nem só a psicoterapia, nem só a medicina tradicional, certo? Então a gente tem que ajudar essa pessoa de uma forma diferenciada, certo? É isso aí, Josi. Bora compartilhar, né, Josi? Bora compartilhar e manda um aviãozinho aí e vamos mandar coraçãozinho e aviãozinho e tudo mais, né? Então a gente vai falar agora e vamos convidar os nossos queridos, né, parceiros. O Dr. Guilherme e eu atendemos a Tatiele, tá? Durante 10 sessões de psicoterapia com Brainspotting e 2 consultas médicas, tá? Que a gente fez esse atendimento, nós gravamos com a autorização dela, porque ela quer que as pessoas, né, realmente aprendam, que outros profissionais, outras pessoas aprendam. Então, esse caso completo dessas 12, né, 2 consultas médicas e 10 sessões de psicoterapia sobre esclerose múltipla, mostrando os detalhes, uma sessão completa que vocês vão ter a oportunidade, uma novela, né? O caso de Tati é uma novela que dá pra gente escrever um livro, uma novela. A gente ainda vai escrever, viu, Tati? Seu caso. Tá lá na Master Brain Academy, né? A nossa plataforma. Quem tiver interesse de conhecer a plataforma, porque tem esse caso e muitos outros conhecimentos também, manda o direct pra gente, tá? Que a minha equipe tá aí a postos para poder te responder e te falar, né, o precinho barbado que você vai ter para poder estar com a gente, tá? Bom, vamos lá conhecer esse assunto e vamos conhecer essa pessoa maravilhosa, essas 2 pessoas maravilhosas que eu amo muito, que viraram meus grandes amigos, né? O Guilherme a gente se conheceu na formação de Brainspotting, que ele veio, lógico, se destacou, né? Um neurocirurgião tão competente, com 30 anos, né? De experiência no cérebro, a gente fica assim, opa, né? Tem muito que aprender com ele, a gente tem trocado muita figurinha também, né? Então, desde então, a gente realmente tem se conectado de forma muito profunda, é um ser humano inestimável, que realmente cuida dos seus clientes, né? Tá no consultório, atende de forma clínica, na telemedicina, atende no consultório, atende em todo lugar, ajuda todo mundo, né? E eu tô puxando ele pro digital, né? Vem, Guilherme, vamos pro digital, vamos fazer live, porque ele é muito sério, ele é mais sério. Eu falei, relaxa, Guilherme, vamos lá, vamos conversar com o povo, mais leve, mais simples, né? E ele tá super feliz com essa oportunidade também, né, Guilherme? Ou não? Então, vou te chamar aí, hein? Vamos ver se vai dar certo esse negócio de nós 3 estar junto. E a Tati, a gente se conheceu
A Tati, a gente se conheceu num retiro espiritual, olha que louco, né? E a gente se conectou desde a primeira vez, foi muito lindo, né? É, ela disse pra mim, né? Ela tava nesses processos dela, né? Deixa eu tentar aqui chamar eles. Não, peraí. Tati. Aí que eu quero que vocês entrem aqui. Mandei o convite para Tati. Cadê o Guilherme? Ah, o Castro primeiro. Instagram. E vê se chegou aí, Tati. É só clicar. Isso, chegou, Guilherme. Vê aí se vocês receberam. É só clicar e vamos, vem para cá. Recebeu? Olha aí. E a Tati, nós nos conhecemos no retiro espiritual do feminino lá na Chapada dos Veadeiros, né, Alto Paraíso. E foi muito interessante, a gente se conectou já desde o início. E ela falou assim: eu estava orando muito, Cris, para encontrar alguém que realmente me ajudasse efetivamente. E eu estava naquele momento vibrando para encontrar alguém e procurando alguém que tivesse naquela época eu estava assim, querendo trabalhar o Brainsport e dor, né? E alguém que quisesse ser meu case, digamos assim, um case desafiador para a gente utilizar o Brainsport e me autorizar a filmar para eu ensinar para meus alunos e tudo mais, né? E aí encaixou, foi impressionante. Eu tirei um pouco ela da crise, até a gente conseguir, a gente filmou um pouco no presencial, mas ficou meio confuso, porque não tinha alguém e era muita situação, ela estava muito mal, foi bem complexo, até que depois ela melhorou um pouquinho, a gente foi indo pro online, né? E aí a gente conseguiu gravar melhor e ficou melhor a situação e a gente conseguiu esses 10 e estruturou um pouco melhor, né, a gravação. E convidamos o Dr. Guilherme para participar. Por quê? Porque conseguiu aí, Guilherme? Não, não entrou ainda não, porque senão você vai aparecer aqui. Deixa eu ver se tem que solicitar de novo. Você viu aí a solicitação? Clica. Clica que isso vai aparecer aqui. Aí, agora vai. Agora deu certo. Chegou. Isso. Seja bem-vindo, meu lindinho. Muito prazer de ter você aqui com a gente, nesse momento, nessa live, nesse momento da gente se contrair aí, no dia da independência ou morte. Nós estamos aqui falando de assuntos para deixar a galera independente dos traumas, limpar os traumas, para não entrar nessa onda de adoecimento e morte, não é isso, Guilherme? Ajuda muito. Somente nessa. Enquanto a Tati está tentando entrar, Diga. dentro da neurocirurgia tem a parte de neurocirurgia funcional e um dos 5 ramos da neurofuncional é a dor crônica. Uhum. A gente sempre trabalha em conjunto com a psiquiatria, é impossível trabalhar sozinho. E dentro dessa abordagem da neurocirurgia funcional é onde existe Uhum. alguma cirurgia, seja na parte da medula do cérebro, para ajudar na melhora da dor. O interessante é que o cirurgião, até prova o contrário, ele sempre decide o que vai operar, ele acaba indicando. Quando entra na parte funcional, entre Uhum. aspas, a gente é quase técnico, porque sem a avaliação do psicólogo, do psiquiatra, é impossível da gente acabar indicando a cirurgia sozinho. Então, vamos dizer, Uhum. tecnicamente, nós decidimos, o principal de qualquer cirurgia é a indicação, e essa indicação é um conjunto. Uhum. A É Tati isso aí. deu certo, né, em relação a não precisar de algumas coisas que tinham passados
por uma possibilidade de indicação, né? E de Aham. repente, que ela teve, com a sua ajuda nas questões internas, traumáticas, emocionais, ela teve uma evolução muito boa. Uhum. E você é um médico que desceu do pedestal, não foi? Ter humildade para reconhecer isso, porque não é todo médico que tem esse pensamento, muito menos o neurocirurgião. Lembra como que a gente se conheceu? Lá na festinha do seminário? Conta essa história aí pra galera, conta. A gente estava lá, né? A gente estava no seminário de Brainstorm, essa criatura, e aí estava o lançamento do livro, que eu sou coautora, na festinha à noite, entendeu? E aí tava eu, Maher, a Wendy, que a gente, os três coautores do livro, me chega essa criatura aqui dizendo o quê? Fale, conte essa história que eu quero que a galera conheça. Eu só tenho a piada, né? No ambiente médico, a gente brinca que o cirurgião cardíaco acha que é Deus e o neurocirurgião tem certeza que é. Mas é uma maneira da gente expressar as piadas dentro da área médica, né? A Carla, ela vai saber contar muito mais. Mas dentro de tudo isso, não foi à toa que eu acabei. Oi, Oi, linda. boa Deu noite. certo. E pelo celular, pelo computador, tô tentando e não tava nem Ah, então é pedindo isso. solicitação, entrei pelo celular, deu certo. O Guilherme tá contando quando a gente se conhece, acho que você não sabe dessa história aí. Porque a Não. maioria dos neurocirurgiões, né? Todo neurocirurgião, você tem experiência com muito neuro, né? Com essa história aí desse trauma. E aí você sabe o ego, né? Muitas vezes dos médicos. E muitas vezes a gente conhece o Guilherme, é um médico diferenciado, a Carlinha, né? A galera que está aqui. Ele foi para a área de conhecer um pouco mais da parte energética, mental e tudo mais, para integrar o físico e melhorar o trabalho dele, né? E aí ele estava contando, conte aí de novo que cortou, Guilherme, que no dia que a gente se conheceu, no seminário lá, aí ele veio, né, para puxar assunto com a gente ali, que a gente estava numa boate, até num barzinho, no lançamento do livro que a gente é coautor. Aí ele chegou pra gente, estava eu, o Maher e a Wendy, dois colegas também que são psicólogos do Brainstorm. E aí essa criatura me chega assim, fale aí. Eu falei para ela, eu sou Deus, mas é brincadeira. Então eu comentei, né? Ele falou assim, eu sou o Guilherme, neurocirurgião que os médicos pensam, né, que são Deus. Neurocirurgião tem certeza. Aí o Maher chegou para ele e chegou, é? Muito prazer, Pai de Deus. Então, assim, foi assim que a gente se conectou, né, desde então. E teve muita afinidade, né, Guilherme? A gente tem buscado se ajudar aí, trocar muita figurinha aí na parte pessoal, como amigos, e também na parte profissional, porque nossos trabalhos se complementam. O Brainstorm tem cada vez mais mostrado resultados incríveis na parte neurológica também, não psiquiatra apenas, não psicológica, na parte fisiológica. E a gente tem surpreendido com esses casos, né? E aí a Tati que pode mais testemunhar, né? O estado que ela estava quando ela chegou, como ela ficou. Ela é uma pessoa, né? Incrível também, gente. O resultado do tratamento depende muito, não só dos profissionais. Em primeiro lugar, depende da pessoa estar aberta e querendo ir nesse movimento, não é, Guilherme? A pessoa tem que estar querendo, tem que estar com o corpo assim, eu não aguento mais, eu quero sair desse lugar. E tá buscando, tanto é que ela vibrou e nos apoiou, né, Tati? E aí, entra profissionais competentes, com técnicas assertivas e multicausais, né? Aí vocês vão ver a saga que ela já fez e que ela ainda continua fazendo, que é um problema complexo, crônico, leva tempo, né? Mas eu queria que a Tati falasse pra gente, a gente começa ela falando, depois eu e o Guilherme vamos complementando, como para a galera se situar, né? Como é que você estava? Porque aí a gente vai analisando o seu caso, vai contando e também já vai falando qual foram os efeitos, não só do Brainstorm, mas também de várias outras coisas que você fez para te ajudar e que a gente foi percebendo e pesquisando, né? Como é que você estava, Tati, antes do tratamento com o Brainstorm e como é que você ficou depois, assim? Fala pra gente esse antes e depois, né, pontuando, sim, os sintomas, né, que você chegou até
ter um pouco de chegar a ficar cega, né? E os médicos falaram que não revertia. Então, como é que eram esses sintomas e para UTI e tudo mais? E como é que você ficou depois dessas 10 sessões que foram bem rápidas, né? Qual foi já a diferença, né? E acredito que ainda tem coisa para resolver, mas o que que você já conseguiu aí de mudança? Boa noite a todos. Boa noite, doutor Guilherme. Tudo bem? Sentindo falta do doutor Guilherme, das mensagens, né? Em todo o acompanhamento que a gente tem. Opa, no início, né? Nas sessões, assim, juntos. Essa parceria de nós três, assim, para mim foi muito importante, né? E ainda estava passando depois, veio logo a pandemia, né? Então foi muito importante, assim, a gente continuou online, né? E mesmo no online foi bem especial, assim, esse tratamento mesmo, né? Que para mim foi um tratamento, assim, não foi só uma consulta, né? Foi um tratamento mesmo. Eu tenho esclerose múltipla, né? Fui diagnosticada, tive o primeiro surto em 2018. E o surto foi uma dor de cabeça muito intensa, muito forte, assim, pós-parto. E aí essa dor de cabeça eu tive... perdi a visão súbito. Foi uma dor de cabeça e perdi a visão do olho esquerdo súbito, assim. E aí fui para o hospital, né? Toda aquela correria de hospital e UTI, internação. Aí já descobriu logo numa ressonância que era uma doença degenerativa, né? Mas demorou muito. Eu tive o diagnóstico em 2019 só. Né? Eu passei esse ano tratando como uma neurite óptica, porque por conta da visão que eu tinha perdido, que na verdade a lesão estava nos dois olhos, só que o esquerdo estava mais comprometido, né? E aí eu fiquei na UTI, fiz procedimentos mais agressivos, assim, né? Eu troco de plasma, várias situações assim, para poder recorrer, né? Eu saí da UTI, dos médicos e do neurooftalmo, mostrando nos exames, né, que eu não voltaria mais a enxergar, porque nos exames estava que eu tinha perdido a visão do lado esquerdo do olho, né? O olho esquerdo. E aí, enfim, aí tem uma longa história, né, em cada detalhe, assim, de todo esse meu processo, né, desde do surto, né, do primeiro surto da esclerose múltipla, que é, na verdade, eu passei por muitos processos, Como que é até as aqui suas dores? falando, Aonde que é assim. no corpo? Como é que é as dores que você sente por conta dessa E aí doença? é dor de cabeça, né? Na verdade, começou muito com dor, muito forte na nuca, e uma dor de cabeça. A dor crônica é uma dor da nuca, que pega cervical, né? Porque é na C1 a medula, C6, né? né? C1 a C6 que foi lesionada pelo anticorpo, né? Foi Então, as lesões, eu tenho lesões nos olhos, em algumas partes do cérebro e na medula da C1 até a C6, né? São as lesões, né? E isso compromete os braços, as pernas. Eu já fiquei sem andar por um tempo, então eu ficava com mais fraqueza nas pernas, caía, né? Eu caía muito quando eu tive o surto da medula, né? Da C5 e da C6. E aí começou a comprometer meus braços e minhas pernas. A visão. Oi, travou? Ó, a Quando Sandrinha eu tá. conheci a Cris. Oi? Tá Ah, escutando? a Sandrinha tá falando aqui que a Sandrinha viu, né? Ela tá na mentoria e tá vendo os seus casos agora e ela se identificou muito com você. Ela tá aqui, ó. Foram atendimentos impressionantes. Eu me emociono e me ativo só em pensar. Que bom te escutar, Tati, Ellie. Ter notícias suas hoje é muito bom. Que elas entram nessa história, né? E fica, gente, como é que ela tá? Ô, Sandra, obrigada pela mensagem. Eu tomei aqui ainda porque, né, todo esse caminho, né, uma caminhada assim, tá sendo uma caminhada longa, assim, de muitos tratamentos, de muitas buscas, né, e realmente eu tô aqui, né, lembrando, né, desse início, né, que foi desse surto, mas voltando assim à pergunta
da crise, assim, do primeiro Tá, momento tá, ali. chega só um pouquinho mais perto, parece que tá um pouquinho baixo. Isso. Tá, é porque eu Isso. tô pelo celular e aí eu tô segurando, tô meio perdida aqui. Já Pode tô participando de apoiar uma aí. live, primeira vez que eu tô participando de uma live pelo celular. O computador aqui não foi. É, mas é no celular mesmo que a gente usa. Tá tudo certo. E criança aqui já na cola E da mãe. crianças, meninos, tá, ainda É, é mãe de duas crianças, né? Tem que levar a família, faz tudo. Essa mulher é uma guerreira, terapeuta Ayurveda, né? E uma fofa. E como é que você está hoje, assim? Porque a gente foi tratando, né, esse processo todo. Você tinha crise de ir para a UTI, né? De ter várias dores, queimação e tudo mais. Como é que você ficou em relação a essas dores, que a gente trabalhou muito essas dores de queimação, a dor de cabeça, né? Que a gente foi, quando a gente foi chegando nas dores, a gente ia e te levava para alguns traumas, né? Para algumas situações complexas. A gente foi te sensibilizando em relação à medicação, que você tinha resistência, uma medicação mais cara, né? E que você também estava querendo resolver de umas outras formas. Você tinha muita resiliência, muita capacidade de você mesmo se ajudar, né? Então, a gente foi te ajudando a descobrir não só as suas dores, mas da onde vinham seus traumas de infância, de outras vidas, transgeracional, né? Veio muita coisa aí nessa história. E ao tomar consciência disso, eu lembro que você conseguia chegar a um estado de não sentir dor, né, naquela sessão. Logicamente, depois voltava um pouco, mas só um você também minutinho, Cris, rapidinho. tá? Aqui ao vivo, online. Deixa eles participar, Meus mamãe. filhos, vão lá no papai, por favor. A mamãe tá ao vivo aqui, online, tá bom? Vocês podem ficar, mas vocês não Né, podem. Guilherme, o que você lembra aí desse caso aí? Você quer falar um pouquinho sobre esse caso dela, para depois ela falar como ela ficou aí? Coloca, apoia o celular em algum lugar enquanto a gente estava falando aqui. Fica tranquilo, de boa. Olha, Deixa então, assim, aí foi essa questão, né? Deixa ela Ali falar. na UTI, e aí quando eu saí da UTI também, eu também estava realmente mais resistente a medicações, né? As medicações mais invasivas, até porque eu já tinha feito um tratamento com corticoide, com alta dosagem de corticoide, senti, né? Em vários níveis, né? As medicações, assim, eu estava sentindo mais dor. Na verdade, o corticoide, ele aumentava a minha dor e a minha sensibilidade na minha pele, assim, no corpo, na dor, assim, né? Então, assim, eu tive muita reação com corticoide, de dor mesmo, de dor crônica, assim. Então, e aí isso eu fui buscando, né? Na alimentação, no Oi. Ayurveda. Aí foi quando eu conheci a Cris, né, Cris? Te conheci num retiro espiritual, de retiro para mulheres, né? Então eu fiz tratamentos ali, vivências, né, para mulher e tudo, liberação de várias questões emocionais. E aí foi muito especial esse encontro meio da Cris, e realmente eu estava muito nesse sentido, assim, porque eu estava passando por médicos, vamos dizer, não humanizados, né? Então, assim, estava aqui falando do doutor Guilherme, e era o que eu estava pedindo, assim, no meu caminho, para que chegassem esses médicos, né? Para poder me ajudar de várias formas, como uma paciente integrativa mesmo, né? Um ser humano, assim. Então, realmente, os médicos que estavam chegando, assim, os tratamentos, assim, não estavam muito ressoando muito bem em mim, então fui buscar, né? E pedindo mesmo, assim, para o universo essa chegada, e conhecer a crise, o tratamento, e eu também super me dispus vamos, né? Eu quero conhecer o Brain Spotting, eu quero, né? Quero vivenciar, né? Essa terapia, essa cura, né? E aí eu falei, vamos junto, né, Cris? Então foi muito especial conhecer a Cris. E a gente começou as consultas, e as nossas consultas eram, assim, super longas, assim, né? Porque a Cris, ela conseguiu, como terapeuta, como psicóloga, como ir além. Não conheço, né, terapia, porque eu já tinha buscado terapia também, psicólogas e tudo, e nenhuma acessava, né, essa forma completa minha, do meu ser, né, de todas
não só traumas que eu vivi, né, mas do que eu tava e assim, ela conseguia me regular, me ajudar a regular as questões que eu passava, que eu passei traumas antigos e essa questão da doença, dessa chegada dessa doença e de como lidar com ela, né? E essas questões que eu estava vivendo no momento, porque eu também estava passando por muitas crises, né? Então, era 3 coisas, assim, 3 que a Cris, com as técnicas do Brain Sport, a gente conseguia direcionar, né, toda... Você nem explicar, né? Todo esse processo, Toda essa né? sistemática acontecendo tudo ao mesmo tempo, passado, presente, né? E entender tudo isso aqui no presente e o que o passado estava querendo te dizer para você tomar consciência e para o corpo não ficar resolvendo tanto as coisas sozinhos, né? Nesse processo. Guilherme, explica um pouquinho para a gente essa questão até desse processo psicossomático, da dor, que de forma bem simples, né? Porque a dor, muita gente acha que a dor é o físico e que precisa resolver com remédio para não sentir a dor, anestésico ou cirurgia para tirar aquilo que está gerando a dor, né? Mas o que é que acontece numa dor crônica, né? Por que a dor vai se estendendo para chegar ao ponto que chega uma esclerose, uma dor crônica? O que a pessoa pode fazer para cortar isso e não, né? Se ela viveu uma história difícil, o que tem a ver trauma com dor, com corpo, com sistema nervoso, que levou a Tati, né, a ter tantos problemas nesse sentido e conseguir melhorar tanto com uma terapêutica que é cuidando, né, de tudo que você já orientou para ela, de forma sistêmica, todos os hábitos de vida saudável, em especial aquilo que estava mantendo, né, que é a questão emocional. Diga para a gente essa sistemática, que eu acho que as pessoas entendendo isso, elas vão compreender para se sensibilizar, para entender que não dá para ficar uma coisa só, tem que abrir, né? A primeira diferença seria dor crônica, dor aguda. Todos nós, seres vivos, independente de sermos mamíferos, a dor aguda é um sinal de alerta para nos mantermos vivos. Existe uma diferença enorme, inclusive na fisiologia da dor, em relação à dor aguda, que é um momento de alerta para poder fazer algo para sobreviver. E a dor crônica, pela definição da IASP, né, International Association of Study of Pain, que eles comentam a dor crônica, a dor que é ou referida ou sentida como se fosse real na parte física por um tempo, geralmente mais de 3 meses. Então, vamos dizer assim, quem tem enxaqueca... Mais de 3 meses, né? Uhum. Pode não ter a enxaqueca, a dor durante 3 meses, mas é em surtos, então acaba sendo encarado como uma dor crônica. Lógico, no primeiro surto, é encarado como uma dor aguda. Em relação à dor crônica, nós encaramos, então, entre aspas, dor crônica é uma doença que deve ser tratada. E, como sempre, na parte de saúde integrativa, a gente acaba olhando a pessoa como um todo e não apenas o local ou uma queixa de dor. Nessa avaliação, em relação ao caso dela, de esclerose múltipla, o que nós acrescentamos bastante lá, e ela, porque ninguém consegue ajudar uma pessoa que está querendo ser tratada se a própria pessoa não tiver vontade. Então, nós temos alguns sofrimentos para dizer, né? Quando o seu paciente procurar, pergunte a ele se ele tem vontade de ter hábitos de vida saudável. Ele também tem vontade de retirar dele aquilo que o favorece a ter saúde. Então, nessa abordagem, nós começamos a avaliar não só desde o que a pessoa toma, quantidade de qualidade de água, alimentação, qualidade de sono, níveis de vitaminas, atividade esportiva e depois, na minha opinião principal, a avaliação das emoções. Conforme eu tinha falado naquela época, né, a medicina alopática é necessária, não existe melhor medicina para urgência e emergência do que a alopatia. Nada impede de associar, mas na urgência e emergência é alopatia. Na visão da acupuntura, eu aprendi muito com o Dr. Issal, que tudo começa não somente nas emoções, mas o que significa para mim das emoções que eu passo.
Então, dentro dessa postura, dessa visão, dessa ótica, o que significa para mim das emoções em que eu passei ou estou passando, nós entramos na parte individual de cada um. Não vai apenas avaliar a emoção, mas ver que cada um, o que vai significar aquela emoção para eles. Uhum. E a história, né, desse sintoma, a história de vida impactando, né, a sua singularidade que é única, no sistema nervoso vai guardando essa experiência que é de cada um e vai adoecendo nesse sentido. Como é que é essa coisa do eixo psiconeuroendocrinologico? Assim, explica pra gente o porquê, né, a dor não é só sentida no corpo, né? Assim, vamos dizer, se todo mundo imaginar que dor, a princípio, nós temos na nossa cultura que dor é uma lesão em alguma região de algum tecido. Mas a pior Uhum. é a dor da emoção. Então, nós até discutimos em congressos internacionais qual a pior dor do mundo que nós imaginamos. É a dor da Uhum. sensação em relação a algo do filho. Ela é Ai, aquela é fala ela de novo, que cortou. É a dor de uma mãe em relação ao sofrimento do filho, da perda. que a mãe sente em relação ao sofrimento do filho dela. Vamos dizer assim, resumindo, a Ah, o mãe é sofrimento, mesmo ele vivo, né? eu Uhum. perdi meu filho, mãe é assim. Então, mãe é essa conexão de emoção, de proteção, e graças à mãe, as mães estamos vivos, né? Senão não estaríamos. Mas nesse sentido, o que que significa então, quando nós chegamos nesse ponto de falar de dor crônica? A dor dessa parte emocional é bem pior do que uma dor física. Vamos dizer assim, a mulher, biologicamente, ela já nasce com um limiar de dor maior do que o homem, né? Aquela brincadeira, o homem gripado parece que está morto, a mulher fazendo Oh, tratamento de câncer, fazendo quimioterapia, está tocando a vida, está é viva. mole. Porque é diferente. Agora, quem que nasceu para ter, entre aspas, a dor do parto? E no Tem que ser momento, mais forte, né? Pra dor, pelo menos. né, tudo bem ter a evolução da medicina nesse quesito, em relação à anestesia nesse momento, mas não é uma dor de sofrimento, é uma dor de alegria, até prova o contrário na maioria das vezes. Pegando a questão da esclerose múltipla, nós temos que avaliar também a alimentação, tem que avaliar alguns alimentos que, para algumas pessoas, podem favorecer a evolução das chamadas doenças autoimunes. E nessa Uhum. visão de saúde integrativa, o que nós colocamos para a Tati naquele momento? Isso puxando Uhum. bem o lado da medicina chinesa. O que que ela estava precisando enxergar que ela não queria? Por isso que vai lá e ainda compromete só ela fazer o anticorpo contra ela mesma, tipo assim, o que que ela está se agredindo, até prova o contrário, inconsciente, e por que que foi atingir, por exemplo, a área da visão. Por mais que ela já tenha colocado a parte de esclerose múltipla, fala múltiplas lesões em certas áreas do tecido nervoso central, seja no encéfalo, seja na medula. Alguns pontos de comprometimento na medula cervical que levou a ter pontos em que ela passou a ter dor por causa dessa diferença de comunicação neurofisiológica dos neurônios. Então, nós temos a chamada central, que são dores cuja origem é uma lesão no sistema nervoso. Dor o quê? Cortou um pouco também, tá? Dor central, Dor central. isso. Nós vamos resumindo para poder dar melhor aquilo que pouco se Tá. sabe. Não, é porque cortou a conexão. Uhum. E dentro do que você perguntou, que eu acho que é o futuro da medicina, acho, não tenho certeza, o que que vem a ser? Psico, neuro, endócrino, imunológica. Então vamos avaliar. Tudo aquilo que eu sou de emoção e de razão manda no meu cérebro. O cérebro manda no meu sistema endocrinológico, o meu cérebro manda no meu sistema imunológico. Indiretamente, 30 anos atrás, eu já estava lendo trabalhos científicos que colocavam o quê? Lá na Europa. A pessoa que está vivendo a depressão por mais de 2 anos aumenta em 40% o índice de começar a ter câncer. Então, eles começaram há muito tempo atrás a colocar o que que existe da parte de emoções da pessoa ter certas doenças graves. E a medicina chinesa já coloca isso há 5.000 anos.
Então, fazendo essa abordagem integrativa, nós não ficaríamos apenas, por exemplo, vou ter que colocar um eletrodo epidural para melhorar a dor da Tati. Não, existe alguma coisa a mais a ser feita antes, que se não tivesse dado certo, eu teria opção, um procedimento neurocirúrgico para dor. Uhum. Ficou claro? Com certeza. E como que... Explica aí, eu sei que você vai ter que sair agora, a gente deu uma atrasadinha. Mais um pouco Dá tempo. para ficar mais quanto tempo? Uns 20 minutos, pelo menos. Então, beleza, vamos explorar vocês. Então, Guilherme, porque a gente, aqui no Instagram, a gente está buscando, né, falar de uma forma mais simples, objetiva, direta, para as pessoas entenderem, né? Porque nós, psicólogos, médicos, a gente tem uma linguagem muito complexa, né? Que às vezes as pessoas não conseguem entender. Então, a gente está se desafiando. Eu estou me treinando aqui, né? Então, e estou cutucando o Guilherme. Guilherme, fala pro povo, fala mais simples. E vocês viram que está passando um teste, né? E a Tati também, foi muito importante ela estar aqui, para que vocês, assim, sintam do olhar dela, da voz dela, a força dela, a beleza e a capacidade, né, que ela teve para se curar. Então, por que o Brain Sport foi tão efetivo para ela, né? Porque ela já estava aberta, ela queria, ela teve a disciplina. A Tati foi para um hospital, a Ayurveda ficou 21 dias lá para realmente se desafiar. Ela começou a se aprender, a mudar. Ela tinha esse conhecimento, mas ela não conseguia fazer ainda. Quando a gente chegou e deu esse suporte emocional, estava junto e toda uma orientação, ela começou a ter forças para poder também buscar outras coisas. Então, é muito importante o tratamento psicológico, não só para dar a solução de limpar os traumas e tratar o emocional, mas dar essa força e essa presença sintonizada, né, para que ela conseguisse fazer esse movimento, não foi, Tati? Sim, o Brain Sport, né, todo o tratamento, assim, foi ajudando a lidar, né, todo os atendimentos, assim, eu me senti aliviada imediatamente das dores. Eu lembro que, como tem gravado, né, todos os nossos atendimentos, eu acho que nos atendimentos que foram gravados a gente conseguiu, não foi, Cris? Acho que conseguiu gravar esses momentos de alívio de dor imediato, por eu acessar alguns traumas, Incrível. de saber lidar com esse trauma, de fazer essa limpeza, né? Vou usar isso, expurgar aquilo e retirar de uma forma também Tomar não consciência, dolorosa. né? E vir para a consciência, sair do corpo. Consciência, porque eu achava incrível também a Cris, porque às vezes eu falava, já tô com dor, como é que eu vou lidar com mais dor, né? E a Cris tinha todo esse cuidado, toda essa condução, toda a técnica do Brain Sport de me ajudar a lidar, trazer para consciência, sim, né? Só que sem essa dor, né? De uma forma, um olhar, né? Com mais consciência, assim, para conseguir lidar, limpar tudo aquilo e aliviar a dor. Às vezes era uma dor que vinha assim no meio da consulta, que eu chegava, não dava, e quando mexia com alguma questões emocional, aí que piorava a dor, e a gente ia lá, é aqui. E aí quando ia ver essa dor, liberava, né? Olha para isso, vamos junto. Traumas junto com liberação de dor imediata. Era alívio ali imediato, né? E isso foi até hoje, né? São ferramentas que até hoje eu vou lidando, que às vezes já passei por surto, já passei por questões das dores agudas, como o doutor Guilherme falou. E ter essa ferramenta que eu tive como paciente do Brain Sport para poder lidar, né? Então, assim, até hoje eu tenho essa ferramenta de todo esse aprendizado, né, que eu tive, de saber lidar, de saber aliviar, né? Como a Cris fala muito para mim, assim, né? Você mesmo consegue se regenerar, né? Então, assim, eu junto, né? Eu junto essas ferramentas para conduzir melhor, né? E essa dor. E você, depois que a gente começou o Brain Sport, você foi internada, acho que foi uma vez, né? Mas depois que a gente terminou, assim, qual era a frequência que você era internada na UTI com essas crises de dor antes? E depois que a gente começou, com qual frequência que você acabou tendo essas crises? Depois não teve mais internação na UTI, mas eram internações, eram surtos, eram de 3 a 4 surtos no ano. E isso até para os próprios neurologistas, vamos dizer,
tradicionais, né, comuns, assim, né, eles não, para eles isso era um pouco preocupante, no sentido de ter muitos surtos no ano, né? Às vezes, cada caso de Uhum. esclerose múltiplas, enfim, cada caso é um caso, mas Porque às vezes você você tem um surto estava a vida, vivendo não tem atualmente mais. isso, você estava É porque eu vivendo estava vivendo atualmente também gatilhos, né? crise. Eu Isso, você estava estava vivendo vivendo isso. crises, situações atuais, né, na sua vida, que estavam retraumatizando e estavam disparando os traumas do passado. Então, quando você também entendeu da onde isso veio, a gente foi para lá e limpou o passado, diminuiu um pouco a carga do que já estava aqui no presente, É não é? verdade. Sim. E você Porque teve aí mais força para lidar com a questão do presente, porque você vinha como uma menininha que foi traumatizada lá por papai e mamãe, muito abandono e tudo, para lidar com as situações do seu filho, do seu marido, do seu relacionamento, da atualidade, do seu trabalho atual. E aí era impossível, né? Então dava crise de ir para o hospital e depois não, você começou a não conseguir, não precisar ir para o hospital. Eu lembro que você falava comigo, a gente marcava sessões, eu te dava todo o suporte para você conseguir se autorregular e identificar dentro de você os recursos, que ela tinha muito recursos desde criança. Então, isso é uma coisa que a gente também valida, né? O que que a pessoa mesmo fazia que dava conta. Então, tudo isso a gente reforça no Brainsport, a gente traz recursos, a gente ajuda a pessoa a sair desse lugar de inquietação, porque também é produzido e a gente estimula quando a gente aciona, né, a posição ocular equivalente às sensações corporais e estimula a autorregulação, caiu a Tati, vai voltar aqui. E estimula a autorregulação, a gente está estimulando também a questão da ocitocina, né? Tem muita produção de ocitocina que faz, né, esse efeito de tranquilização da dor, né, Guilherme? O que você tem a dizer sobre o Brainsport, assim, nesse tratamento? Por que o Brainsport gera esse alívio, gerava esse alívio imediato da dor, assim, numa sessão, né? Lógico que é um processo que melhora e vai e volta, né? A dor crônica, ela é um processo, mas, assim, por que isso acontecia, assim, Guilherme? A princípio, é porque toda vez que você tira aquele significado da pessoa, do trauma que ela passou, quando isso ameniza, eu vou falar aquilo que eu aprendi na hipnose e você traz brainstorming como psicóloga. Quando nós Uhum. temos um trauma emocional de uma pessoa pela hipnose, da maneira que eu aprendi, hipnose ericksoniana, é uma maneira da pessoa, não é que ela vai deixar de ter aquilo na história da vida dela que a incomodou, mas aquilo que ela passou deixa de incomodá-la no momento agora. Então, quando se trata o trauma, se trata essa parte do passado que ainda incomoda, e algumas vezes um pouco na parte subconsciente, não 100% consciente. Por isso, Uhum. a biologia, nós, para sobrevivermos, temos, né, a parte de yin e yang, que é o equilíbrio, não pode ser só um, só outro. Trazendo para o sistema nervoso, nós temos que ter equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático. É aquele sistema de descanso, de luta ou fuga. Tem um momento que eu tenho que estar na luta-fuga e eu tenho que ter um momento de descanso. Se eu fico na luta-fuga 24 horas por dia, que nem ela comentou, corticoide. E Corticoide na todo dia. é para que ela tenha uma diminuição da produção do anticorpo contra ela mesma. E nós levamos uma diminuição de anticorpo. Dentro do que existe para se fazer, é melhor fazer algo que tem uma possibilidade de uma evolução melhor, correndo o risco dos possíveis efeitos colaterais. Quanto menor for o tempo de utilizar certas medicações, mais fácil vai ser o sucesso da saúde da pessoa. Hoje em dia existem alguns interferons que seriam maneiras de trabalhar com esclerose múltipla para que tenha menos crise, mas que não deixe de ter a defesa do corpo. Na fase aguda, aí é luta ou fuga, corticoide e pronto. Não quer dizer que tem que tomar corticoide como era 30, 40. Trazendo a parte que ela via aquilo que significava no ponto do olhar, que é a base do brainstorming, e que ela levava a no corpo. Então, o que a gente interpreta? Isso levou no equilíbrio do sistema nervoso simpático parasimpático, associado a era um trauma que ela trazia.
Tanto que depois ela pode comentar, quando eu fiz a pergunta para ela, o que você tinha que enxergar que você não estava enxergando, por isso que comprometeu sua visão. Depois ela desenvolve. Mas você, Cris, trabalhou muito bem isso nela. Então vamos dizer assim, ela teve a melhor dos traumas emocionais. Ela teve a melhora da história de vida dela no que tange a parte psicológica e emocional. Isso repercute numa melhora do nosso corpo físico. Da onde que Hipócrates tirou? Mente sã, corpo são. Ele não falou corpo são, mente sã. É mente sã, corpo são. Quanto melhor eu me tratar, melhor eu trato desse corpo. Tem um livro que é aquilo que eu escrevi um capítulo, né, Cris, que eu falei de depressão, da saúde integrativa, que a gente coloca. Quem que é o motorista do carro? O carro, ele não bate sozinho. E eu, quando bater o carro, eu não posso culpar o carro. É o motorista. Quem que toma conta desse corpo? É uma parte psicológica e emocional. Então, quando se trabalha esse corpo, vamos dizer assim, quem se ama, não põe veneno. Por exemplo, não tome Coca-Cola, que não seja todo dia, né? Mas se eu estou bem de saúde, eu estou bem emocionalmente, eu estou determinando até o que eu vou comer. Ah, eu estou triste, eu vou lá como doce, depois eu como doce, depois eu como carboidrato, depois eu como doce. É impossível ser saudável, não tem como. Então, tá tudo conectado, tudo interligado. Então, ou seja, todo mundo tem que ir para terapia para não evitar ficar gordo, ficar obeso, doente, né, no corpo. Então, e quanto mais cedo, melhor, né? Nasceu nesse mundo, começou a ter trauma e dificuldades aí que tem que ser limpas, né? Dentro desse processo aí, né? Então, assim, é exatamente, sabe? O que eu quero que vocês entendam é que uma dor crônica, ela foi construída ao longo do tempo e ela vem impactada, porque nós vivemos situações de estresse acima do nosso limiar, da capacidade que nós temos de resolver. E aí ultrapassou isso e se transformou no evento traumático que impactou o cérebro, tirou a gente do modo segurança, colocou do perigo. No modo perigo é luta, fuga, congelamento e fica lá produzindo adrenalina, noradrenalina, cortisol e aquela confusão. Ao longo do tempo, lógico que isso vai somatizar uma doença. O que a gente faz no Brain Sport? Ajuda a pessoa a tomar consciência que perigo é esse que está até hoje dentro de você, né, Guilherme? Que perigo é esse, Tati? E ainda sonda, né? E tá aí que você tem que ficar assim, socorro, 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 e no desespero, é um desespero. E a gente tomando consciência disso, a gente pode, o próprio sistema identifica, e aí volta à regulação. Ele sabe o que fazer, ele treme, ele chora, ele traz uma parte, ele traz uma memória, ele vai lá em registros onde o cérebro associou, né, as situações para que a gente coloque, ajude a identificar esse perigo e saber o que fazer para tirar a pessoa do modo do perigo, colocar em segurança, né? Porque é isso que o terapeuta de Brain Sport faz, né? Os terapeutas, a gente ensina os terapeutas a colocar o cliente no modo de segurança para ele conseguir fazer esse enfrentamento, como a Tati exemplificou e colocou, né? Então a gente ajuda ela a ter essa visão, mas também, então toda a técnica ajuda nesse processo. Quando o cérebro está em segurança, aí sim ele consegue fazer esse processo de autorregulação e voltar ao equilíbrio saudável. A gente só faz homeostase, a gente só faz equilíbrio se tiver condições. Ou seja, tem que chegar a água, tem que chegar o nutriente, tem que chegar o afeto, tem que chegar o amor, tem que chegar alguém que te olhe, tem que chegar alguém que está junto, para eu sentir segurança. E aí sim eu conseguir botar toda essa sistemática, né? E quem me dá segurança? Principalmente uma outra pessoa que está ali me olhando, que me dá atenção plena, que está numa presença sintonizada. Por isso que a Tati viu a diferença dos outros médicos que olhava para o corpo dela e para a lesão dela, de C1 a C6, e para o Guilherme, que chegou para ela e olhou para todo o corpo e falou: o que você não quer ver? Vamos entender essa dinâmica. Você entendeu? Porque o psicólogo, pelo menos, ele já está na parte emocional. Só que a maioria dos psicólogos fica na parte subjetiva, no blá blá blá, na conversinha, e não olha esse impacto da história de vida no sistema nervoso, para perceber que existe a necessidade de estimular um sistema que é autônomo, que está gerando esse autoconhecimento, e limpar o impacto que ficou lá dessa dor no passado, nesse corpo, nesse sistema nervoso, nessa fisiologia que está gerando toda uma consequência e de
uma memória somática. Então, o Brain Sport, ele trabalha qual é a memória do corpo. Quando o Guilherme pergunta isso, o que ele está perguntando? O que essa cegueira quer te mostrar? O sintoma, ele tem uma finalidade de nos levar a um processo de autoconhecimento e mudança, ampliação de consciência e libertação do ser. Ou seja, o que a mente não quer olhar, né? O que essa parte psicológica não consegue porque é tão angustiante que o corpo está resolvendo. Não é, Guilherme? Exatamente. O que você tem a acrescentar sobre esse caso aí, para a gente poder fechar aí para a galera, principalmente para os terapeutas, né? Aqui tem muitos terapeutas que me seguem, psicólogos, né? Outros médicos. A Carlinha chamou uma galera, acho que você também. O Brain Sport e a formação foi aberta para terapeutas. Então, quem tiver interesse, manda para a gente um direct, cristianeramos.7, né? Manda aí e fala, Cris, eu tenho que aprender esse negócio para tirar meu cliente dessa situação de dor e aliviar a dor dele, né? Ou se você está nessa situação de dor, gente, manda o direct que a gente vai ter uns workshops, né? Quinta-feira a gente tem um workshop baratinho para você estar comigo, eu te ouvir e te ajudar a saber qual o seu tesouro perdido com trauma para você fazer a pergunta certa e começar a reverberar, como o Guilherme também brilhantemente, né? Eu fiz de um jeito, a Guilherme de outro. O que você não consegue? Se ela estava cega e o sintoma dela era esse, né? Decorrente da esclerose, o que ela não consegue enxergar, que ela não consegue ver, a gente está aqui junto, vamos junto. E aí ela foi enxergando ao longo da terapia muita coisa doída que ela não ia dar conta sozinha mesmo, certo? Então, faz a diferença essa presença sintonizada, né? Então, entre em contato com a gente aí no direct, vem para o grupo de WhatsApp também, que está na biografia, né? Se já quiser estar mais junto, para você entender esse processo. A gente tem algumas mentorias em grupo para poder ajudar a pessoa em grupo, porque a gente se autocura, o Brain Sport é autocura, é você, a Tati, fazia o processo sozinha, a gente estava junto, dava condição para ela de segurança e ela ia lá e resolvia. Inclusive, ela fazia isso na UTI, ela tomava morfina, tomava os remédios mais punks para dores e só ela conseguia se resolver como ela fez a vida inteira quando criança. Porque ela aprendeu, o trauma nos fortalece. O trauma também é a dor que a gente precisa para nos fortalecer e sermos seres humanos que dão conta de enfrentar o que a gente vai precisar enfrentar lá na frente. É ou não é, Tati, que você não se sente mais fortalecida por ter passado por tudo isso? Não, com certeza, né? Todo esse processo, essas ferramentas, né? Todas essas condições essa oportunidade que eu tive, né? Desse tratamento, né? Com o Brain Sport, com o Dr. Guilherme, que realmente ele falou aí, eu lembro de cada detalhe daquela sessão que a gente teve, desse olhar, né? O que eu não estava querendo enxergar, onde doía, e várias questões, assim, sobre alimentação também, que o Dr. Guilherme, né, estava ali junto também. Então... E por que a alimentação era importante? Todo esse hábito de vida, lembra que o Guilherme te explicou no seu caso? O que ia fazer com seus neurônios? Que tinham perdido a baía de mielina, né? Porque foi comida pelos anticorpos. A baía de mielina, ela envolve o neurônio. E foi comida, então fica exposto, e isso gera uma série de dificuldades na comunicação eletroquímica. E o Guilherme, lá na aula, ele faz, na consulta dele, ele explica sobre cada coisa, o glúten, lactose, porque ela tinha que tirar glúten, lactose, isso, aquilo, para refazer essa baía de mielina, que muitos profissionais nem sabem disso. Então, isso não tem... O remédio é para que os anticorpos não ataquem mais. E aí a Tati tinha essa expectativa de que o remédio tirasse ela da dor. É só o remédio para resolver tudo, né? Ela não tem que fazer esforço mais nenhum. O remédio tem que resolver tudo, né, Guilherme? E cada remédio, cada medicação tem a sua finalidade, sua limitação. Isso é importância. Tanto é que os remédios caríssimos e a Tati não estava aberta e receptiva para receber, porque ela estava brigada, lembra? Com os remédios, porque ela tinha expectativa que o remédio resolvesse tudo, sem ela precisar fazer esforço. Então a gente foi trabalhando resistente a tomar, da dor, né? A dor é muito inquieta. Você estava querendo saber quem me tira daqui, como eu posso tirar daqui, como todo mundo quer saber. Se ninguém te explica que tem essa questão emocional, que você tem que ir lá nos traumas e enfrentar isso, nem você tendo força, você não dá conta de ir. Porque como que chega lá?
Entendeu? Então, lembra que a gente fez uma sessão para você estar receptivo ao efeito da medicação, para o seu corpo estar preparado para isso. Então, aí eu e o Guilherme fomos conversando e mostrando para os terapeutas durante todo o processo como é que psicólogo e médico podem trabalhar para um ajudar o outro. Não foi, Guilherme? O que a psicologia, né? E a psicologia não ficar achando que tem que trabalhar sozinha, sem a ajuda do médico, e nem os médicos achando que pode dar conta sozinho, e sem a ajuda de hábitos de vida saudável, que também vai gerando todo esse processo de melhorar o corpo, a mente e a alma. É ou não é? Envolve o trabalho com bastante, até com nutricionista, que não tem como, eu não dou cardápio, eu dou orientação. Quem vai orientar muito melhor do que eu são as boas nutricionistas. E depois a doutora Carla, acho que queria falar também o que nós podemos acrescentar em relação à terapia neural, que não deixa de ser também um método nesse ajuste sistema nervoso simpático para o simpático, ela que é uma expert nisso, bem melhor do que eu nisso. Sim, eu vou fazer uma aula, outra live, a gente tem uma live, e hoje eu estava conversando com ela e ela me contou um caso, né, Carlinha? Fale aí. Um caso que ela usou o Brain Spore junto com a terapia neural, que foi impressionante como o resultado foi muito incrível, né? Porque o Brain Spore, o que ele faz? Ele abre, né? Ele abre o campo para a pessoa, é como se fosse um portal. Ela abre o campo e vai mais rápido lá, identificando de onde isso vem, de onde vem o sintoma que está deixando a pessoa desse jeito, para destrinchar essa história do sintoma, né? E descobrir esse processo. E aí você entra com outros procedimentos. Quando ela está nesse estágio, tudo vira uma potência, né? Vai lá para cima. A Sandrinha colocou aqui, ó, Guilherme, que a gente precisa ir fazer uma mentoria junto, hein? Juntar nós dois, ó. Convido o Guilherme para falar sobre a dor a partir das experiências e expectativas dele. Para nós, a mentoria. Olha o que a gente está pensando, hein? Tu captou a nossa mensagem, né? Eu e o Guilherme estamos armando aqui e vamos ver a questão da mentoria, né? Para a gente ajudar tanto profissionais quanto o público em geral para compreender, porque a dor precisa ser compreendida, mas também auxiliada, de ter alguém com a presença sintonizada. Então, eu e Guilherme, né, Guilherme? Para o ano que vem, se aguarde e confie, que a gente vai fazer uma turma neura, toda neurótica aí, para ajudar a galera para melhorar a dor aí, viu, Tati? Tati, você vai ser a primeira a ter que participar para continuar nesse processo. Continuar, porque o processo a gente fez muitas coisas e também não. Continuando assim, a gente foi todos os tratamentos com traumas, tudo, mas também lembrando assim que o presente, né? Aquele momento que eu estava passando também da própria doença em si, de lidar com a dor, de como saber lidar com a dor ali do momento, né? Das crises que eu estava passando pessoais do momento também. Foi muito importante o Brain Spore nesse momento do tratamento, das sessões que a gente fez, para lidar mesmo com as minhas dores e sair delas, né, de uma forma mais consciente, assim, e passar por tudo que eu estava passando naquele momento, né. E foi muito rápido uma melhora naquele momento. E aí, eu lembrando as datas, 2020 foi um ano de muitas mudanças e foi o ano que a gente estava fazendo, que a gente começou a fazer online, porque os presenciais também eram bem intensos, né? Muito especiais os presenciais, né, Cris? E quando a gente foi para o online, eu fiquei meio assim, online como é que vai ser? Mas foi muito especial também ali online, envolvia tudo, né? Energia espiritual, físico, dores ali no momento. Tinha hora que no meio da sessão ali online, as dores apareciam ali no momento e eu saía da sessão com alívio já da dor. E, né, só para lembrar desses momentos especiais mesmo, assim, de alívio da dor ali. E elas acabavam aliviando e não tornando mais crônica, né? Eu conseguia associar o que era dor aguda, o que era um surto, o que era dor crônica, e tendo esse alívio. Emocional, 2020, né? 2019, 2020, que foi essa assessoria grande que eu tava assim, né? Com vocês, com o Brain Spore, com a Cris me acompanhando de perto. Você me perguntou no início, né? Se eu continuei tendo internações. Foi um ano de 2020 que eu não tive internação, né? Não tive.
Não usei corticoide. Ficou Não cega? fiz pulsoterapia, não fiz. E aí, depois, em 2021, eu tive outras crises também, tudo. Mas faz parte do processo da doença, tudo. Mas, assim, isso é bem nítido, assim, sabe? Claro, eu também fui morar na chácara, né, tive um contato maior, assim, com a natureza, que também são processos, né, formas de cura ali também para mim. Mas foi o ano que a gente estava junto ali, né, no tratamento. E sim, foi o ano de 2020 que eu não tive nenhuma internação, que foi 2020. Então, assim. Vamos continuar, né? Vamos Hã? continuar contigo. Mas eu vejo você, essa fortaleza, né? Imagine como os pensamentos eram confusos, a memória, além da dor, né? Como era difícil para você lidar com seus relacionamentos, na sua vida do dia a dia, e como eu te vejo fortalecida hoje, na sua liderança espiritual, como você disse que vai assumir, no seu caminho emocional, organizando a profissão. Eu fico emocionada, assim, quando eu vejo você organizando a sua vida objetiva, não só do corpo, mas também da profissão, da vida relacional, de todo esse processo e o seu posicionamento, assim, e conseguir aquilo que você achava que não ia dar conta, né? Esmorecendo. E quantos anos você ficou na luta para tentar organizar tudo isso, né? Eu tenho, assim, fico muito, muito, muito lisonjeada de poder ter participado dessa história sua, né, da gente ter se encontrado nessa vibração, nessa troca, né? A Carlinha tá falando aqui, ó, tem associado as duas técnicas, né, terapia neural e brain sport, percebendo que, na maioria das vezes, mais rápido, porém, importante a participação do paciente na consciência de que e por que a doença, né? Por isso da importância da mentoria, né? Ativar o processo de autorregulação pode efetivamente determinar o processo de cura, né? E é isso, assim, né, Guilherme? Então, a gente está terminando. Fale as palavras assim finais que você gostaria de dizer para as pessoas que estão buscando esse alívio da dor, da própria dor, e os profissionais que querem ajudar seus clientes nesse processo. Assim, o que você orientaria, o que você falaria que é importante para que eles façam? O resumo seria ter o bom controle das emoções. Acredito muito na meditação, me ajuda muito também, né? Eu também sou ser humano, né? E quanto mais nós avaliamos a quantidade e qualidade de água, a quantidade e qualidade de alimentação, a qualidade do sono mais do que a quantidade. Depois vem os níveis de vitaminas, a gente trabalhar a poluição eletromagnética, mas está sempre associando essa parte psicológica e emocional. E nunca esquecer, que eu gostei muito de ter feito e aprendi no curso de acupuntura, conforme aquilo que eu vou querer comer, eu estou dizendo para mim mesmo como é que estão as minhas emoções. E todos nós, quando temos uma pessoa de apoio, de confiança, para nos ajudar naquilo que nós necessitamos, de superar os nossos traumas emocionais, então vem, vamos dizer assim, a participação de um conjunto como um todo, a nutricionista, a psicóloga e não apenas o médico. Médico integrativo. E o que você acha do brain sport e da tia Cris, assim, mais especificamente aqui, assim, para ver o que você acha por que você escolheu a tia Cris, a treinadora Cristiane Ramos, apesar de não ter ido por outros caminhos que eu já ia te mandar. Por quê? Fala aí pra gente. Quero saber. Mas também me tratou, me ajudou em alguns momentos. Eu também. Como é que a gente não enfrenta uma parte emocional se, por exemplo, uma vez eu falei para a Cris, estou aqui no plantão, sou o único médico que ainda não saiu de licença por causa de Covid. Ela falou assim, vai num canto agora que eu vou te tratar agora. Mas, Cris, eu estou bem, eu não peguei. Vamos lá tratar para você não pegar. Entrei em contato não sei quantas vezes, mas até hoje eu não tive nada como se fosse uma manifestação forte do Covid, nem durante a pandemia. Então eu deixarei isso de recado. Uhum. E a gente trabalhou, inclusive, dor, né? Dor sua, nas imersões que você participou comigo. Olha que legal. O médico que trabalha com a dor, né? Quando busca tanto, né, aliviar a dor do outro, que atraiu para si também a conseguir algumas dores que era mais simples, né?
a remissão de dores no próprio tratamento com o Brainspotting, né? Então, a sintonia, gente, a presença sintonizada é o principal do Brainspotting, muito mais do que a técnica. Então, é isso, é sobre isso, né? Quando a gente fala de estar junto, né? Diga, Tati, quais são as palavras finais, assim, para a galera que está aí, né, nessa situação aí, querendo aliviar a própria dor? Ai, diante de vocês dois, né, que foram peças muito importantes, assim, nesse meu caminhar mesmo de busca, assim, que na verdade não busquei, vocês chegaram, né, para mim, então agradeço muito Vibrou, mesmo, já a Deus, tá aí. agradeço vocês, porque vocês chegaram como presente, eu lembro que eu usava muito isso para, né, Cris está sendo um presente muito especial para mim mesmo nesse momento. E buscar ajuda, né? Buscar ajuda, né? Eu como paciente mesmo, como lido com a dor perto, né? Assim, muito intensa às vezes, passar por essas crises de dor e buscar essa ajuda e você sentir mesmo, né? Você precisa sentir, porque existem muitas terapias, muitos tratamentos, remédios, médicos. E eu tive também médicos, assim, neurologistas, que não foi com a minha... que não tava o Não tratamento, ficou, né? Não me não deu match. coube. Então, assim... Então, assim, eu realmente, assim, saber aonde... Sentir onde está, com quem está, com qual médico, qual terapeuta, qual terapia te faz bem, qual terapia que você consegue se aprofundar, né? Então, é buscar ajuda, né, desses profissionais, assim, para conseguir você ter consciência, lidar com sua dor, para você conseguir atravessar por ela, né? E uma coisa eu lembro também que aprendia muito, e foi com a Cris, com os técnicos bem Pro, ela como, né, a psicóloga, nesse sentido, assim, neuropsicóloga, de não lidar a dor como uma inimiga, né? Eu lembro que isso ficou muito forte, né? Olhar para ela e falar o que você está querendo falar, qual é a parte do corpo, Ouvir a dor. Ouvir a dor, não era, né? Porque no desespero a gente entende algo. Não querer se livrar dela, só que Você quer ouvir. livrar, você quer arrancar, você não quer aquilo. E eu sei falar isso porque eu já passei por dores muito intensas, de medicações muito fortes e nada passar, enfim, muitos processos, né? Que venho passando e já passei piores momentos também, mas saber lidar com ela, conversar, né, e ouvir isso vai dissipando assim as dores, assim, às vezes é alívio imediato, às vezes eu tô assim, ai meu Deus, não tô aguentando, de repente eu já tô melhor, já tô sorrindo, já tô, né, minha família mesmo, marido, todos os filhos assim, até, ué, o que aconteceu? Já me auto-regulei, já achei meu ponto, já voltou. Já voltei, né? Então isso acontece, isso é real, assim. E aí eu vou olhando mesmo, vou me sentindo, vou me observando, né? Eu acho que o principal é você se observar também. Observar, seja na dor, seja nos momentos positivos, alegres, felizes que você passa também. Observar as sensações do seu corpo, né? Então, eu estou passando muito isso, de você lidar com o corpo físico mesmo. Como que ele reage, como que ele se lida, seja com alegria, seja na tristeza, seja na dor. Aceitando o que vem, né? O que está ali. Isso. Sem reprimir nada. Porque quanto mais reprime, maior a dor. Quanto mais você acolhe e ouve, ela tende a se intensificar enquanto ela está gritando. Você pergunta para a dor o que a dor quer te dizer. Ela responde. E aí você toma consciência e tem que executar, né? E tem que fazer. E tem que atender o pedido dela, né? Que aí ela vai aliviando. Até que ela, às vezes, pode deixar de ter sentido de existir quando você ressignificar toda a história, né? Nossa. Então, toda uma história crônica é muita história para ser contada. Então, haja, né? Haja ouvido aí para tantas dores. É verdade. Gratidão, isso foi muito importante, né, Cris? Agradeço mesmo, porque isso realmente foi uma chave, assim, uma virada, assim, junto com a meditação também, com esse respirar, né? O doutor agora falou da respiração, da meditação.
Então, junto com esse respirar, com essa meditação, e a gente vai colocando ferramentas que a gente colocava nos próprios atendimentos, né? Essas ferramentas do respirar e tudo, de se Que a gente foi observar. descobrindo de você, da sua sabedoria, né? Desde pequenininha, muito bom. E aí isso foi realmente trazendo esses alívios nessa dor, né? Toda essa ferramenta mesmo do Brainsport, assim, na minha vida. E esse foi um pouquinho, né, Cris, aqui da experiência que eu tive, que eu tenho ainda, que eu tenho ela como aqui ferramenta, que eu vivo ela ainda, essas ferramentas, né, que eu aprendi com você, que eu aprendi com o Brainsport. Então, eu vivo esses processos, né? Então, eu agradeço muito. É isso aí. Então, quem quiser saber do caso da Tati, eu quero o caso da Tati, né? Eu quero acompanhar toda a novela, toda a história, né? Dessas 12 episódios que a gente fez de 2 consultas com o Dr. Guilherme, 10 sessões. Tem coisa, gente. Quem tem essa dor ou quer aprender, você vai aprender muita coisa, porque a gente foi ilustrando e explicando, assim, tá? Então, o caso da Tati, né? Eu quero o caso da Tati, o caso da esclerose. Fala pra gente no direct que a gente vai te ajudar a entrar na Master Brain. Mas quinta-feira eu vou estar no encontro para ajudar você a fazer a sua pergunta, né? Qual o seu tesouro perdido? O que você perdeu na tempestade do trauma? E eu vou te ouvir. Eu vou estar junto no encontro de 2 horas que eu vou reservar à noite para você, para te ouvir qual é a sua pergunta. O que é que tá pegando nessa temática? Tem que ser foco, tem que ter foco. E com esse foco eu vou ajudar vocês, né? Todo mundo que chegar lá, eu vou ajudar você. E um ajuda o outro na história. Quando você souber a pergunta, né? A resposta vai ressoar aí dentro de você. Quando você conseguir ouvir essa dor, certo? Ó a Simone aqui. Tati está um mulherão, super lindona. Eu acho ela maravilhosa. Acho ela linda. Muito bom este caso. Obrigada, gente. Tati Guerreira, amamos muito você. Aí, a Bia, você já tá famosa, Tati. A gente tem que fazer outras lives aqui, porque a galera, principalmente da Master Brain, a gente tem bastante gente lá que já viu seu caso. Doutor Guilherme, você atende online, caso de Parkinson? Fala aí seus atendimentos aí, Guilherme. Aonde a pessoa pode te encontrar presencial ou online? É só falar com a minha secretária, 11 987 19 39 59. Depois, qualquer coisa, é só falar com a Cris, que ela tem meus contatos. Castro Guilherme, MacB, né? Também o Instagram. Estou mudando para um outro, vai ser Dr. Guilherme Castro, CB. Guilherme CB, que tem um... Mas, em relação a Tati, parabéns para ela, porque é aquilo que a gente fala, né? E Hipócrates também já falava, não adianta a gente querer tratar da pessoa que não quer se tratar. Tanto que existe um princípio de uma lei de Deus, né? Que é o livre-arbítrio. Então, a maneira que, principalmente os psicólogos, abordam e fazem seria tentar algo de diferente para que a pessoa se sinta na necessidade da liberdade de escolha de também querer se tratar e se amar. Exatamente. Se não se amar, vai se abandonar e vai começar a comer um monte de besteira e ficar diminuindo os caminhos que pode ajudá-lo, como, por exemplo, a psicoterapia, né? Bom, é isso. Gratidão, tá? Castro Guilherme CB, para achar este homem. E nesse telefone que ele falou, tá? Ele atende-se online, ele atende parques, ele atende tudo, que é coisas maravilhosas, porque ele tem muito recurso, tá? Para estar ajudando você, ok? E a gente também tá aí com um grupo de Brainsport. Eu sei que no final do ano, gente, muita gente fica em festa e quer festa e viagem, mas muita gente entra em crise. O índice de suicídio aumenta muito e tudo mais. Então, mande essa live para quem você sente, sabe. Quem tem dor, gente, pode ter muito, aumenta, né? E se tem problemas com a família, esse momento é muito disparador e negativo. Então, manda essa live para aquelas pessoas que precisam saber sobre esse caminho, né, diferenciado, e que precisam
de estar num campo de pessoas como a gente, para a gente poder ajudá-los, certo? Então, o Guilherme está fazendo atendimentos individuais por enquanto, mas o ano que vem nós vamos para uma mentoria em grupo, para também deixar mais acessível esses conhecimentos para vocês, né? Eu já estou fazendo grupos, vou fazer grupos aí, tem uns 3 grupos do workshop daqui até dezembro, porque eu sei que essa galera aí precisa. E o ano que vem tem muita novidade, tá? Então, bora junto. Gratidão por estarmos juntos, Tati. Vamos que vamos, viu? Vamos fazer mais live para a galera que quer mais saber de você. Tem muita coisa aí para você compartilhar, principalmente as estratégias que você usou para conseguir se autorregular desde pequenininho. Eu vou deixar aqui. Tchan, tchan! O que será? O que será? Né? Poxa, e a galera aí, vamos fazer uma live nós dois sobre só esse assunto, beleza? Beijo grande. Um beijo. Eu tô aqui meio no computador, no celular, primeira live que eu faço aqui, segurando vamos o celular. Fazer live. Na próxima eu segurando o celular, olho pro computador, olho para cá, mas consegui acompanhar. Acho que deu certo aí o pessoal me escutar. Eu tava falando baixo, né? Mas acho que deu certo. Você vai salvar muitas vidas ainda, seu exemplo, e vai ajudar muitos profissionais a conseguirem ajudar muita gente. Um beijo no coração. Tchau, beijo, tchau. Obrigada a todos aí a presença. Obrigada, Cris. Obrigada.